Boa noite, irmãos. Convido você para o seu lugar nesse momento. Vamos dar início a mais um culto. Convido você a fechar os seus olhos. Vamos orar nesse momento. Vamos nos aquietar os nossos corações nesse momento. Vamos orar. Convido você a fechar os seus olhos. Agradecer ao Senhor. Agradecer ao Senhor pelo dia, pela semana que se finou, essa nova semana que estamos iniciando. Consagre ao Senhor o seu coração, a sua vida, essa nova semana. Vamos orar agora, espírito de oração nesse momento. Palavras de louvor, palavras de exaltação ao nosso grande e eterno Deus. Obrigado, Senhor, que estamos reunidos mais uma vez, Senhor, nessa casa de oração. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de termos, ó Pai, de portas abertas aqui, podemos juntos com o teu povo, com a tua igreja, louvarmos e bendizermos, exaltarmos o teu santo nome, Senhor. Obrigado pelas bênçãos ao longo dessa última semana. Obrigado pelos livramentos. Obrigado pela tua presença, sempre presente, sempre abundante, trazendo consolo, trazendo alegria, trazendo paz. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Nós não somos merecedores de tamanho amor. Nós somos gratos, ó Pai, porque a tua graça nos alcançou. Consagrando esse momento que estamos aqui juntos, Senhor. Pedimos a sua bênção para o nosso ajuntamento, ó Pai. Que o teu nome seja honrado, glorificado em cada coração, em cada lábio aqui nessa noite, Senhor. Queremos tocar diante do teu altar, Pai. Cada pensamento, preocupações, ansiedades, Senhor. Queremos deixar no teu altar. Porque nós temos, ó Pai, a tua palavra que nos diz, ó Pai, que devemos lançar sobre o Senhor. O Senhor tem cuidado de nós, Senhor. Que possamos confiar, que possamos descansar nessa certeza de que o amanhã está em tuas mãos, ó Pai, de que o Senhor está cuidando de todas as coisas, ó Pai. E que assim possamos estar inteiros aqui, não apenas de corpo presente, mas mente, alma, coração presente, rendendo louvor, adoração ao Senhor, ouvindo e retendo a tua palavra nessa noite, Senhor. Seja com os nossos irmãos que estão enfermos, seja com aqueles que estão a caminho, e aqueles também que nos acompanham através da transmissão online, que eles tenham a oportunidade também de servir pessoalmente, de estar pessoalmente no culto aqui na tua igreja, Senhor, louvando e bendizendo o teu nome, Senhor. Assim nós louvamos, assim nós bendizemos a ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Para nós, que somos povo de Deus, a nos unirmos em louvor e adoração, e com alegria, com rendição, conforme diz o salmista, lá no Salmo 95, ele diz assim: ó, vinde, adoremos e prostremos-nos, ajoelhemos diante daquele que nos criou. Por quê? O versículo vai continuar dizendo: porque Ele é o nosso Deus, e quem somos nós? Nós somos o seu povo, o seu pasto e ovelhas de suas mãos. Amém? Nós estamos diante desse Deus que se faz bem presente aqui, e nós como seu povo, como suas ovelhas. Então, em pé, de pé, você que pode, nós vamos abrir nossos lábios, abrir nossos corações em adoração, em rendição a esse Deus, a esse eterno e bem presente Deus.
Não sei se você, talvez você como eu, gosta de sair por aí para ver a decoração da praça, do shopping, e a gente fica realmente admirado com a tamanha beleza, a mistura do verde, do vermelho, com o dourado, e aquelas luzes, né, brilhando ali, trazem algo diferenciado, uma beleza diferenciada para essa época do ano. E eu fiquei pensando que não tem nada que pareça mais com o sentido do Natal do que essas luzes, né, os pisca-pisca, porque elas anunciam, elas trazem a luz daquilo que a Bíblia diz, né, que Jesus é a luz do mundo, né? Como diz ali tanto em Isaías quanto em Mateus, aqui na confirmação, diz que o povo que andava em trevas viu uma grande luz. O Natal é isso, o Natal é a chegada de uma grande luz que veio para nos libertar das trevas, para trazermos para a sua maravilhosa luz. E nós vamos cantar sobre isso, que eu sei o sentido do Natal. Que bênção que nós sabemos o sentido do Natal. Não é simplesmente uma decoração bonita, mas é que Cristo habitou entre nós. A luz do mundo esteve entre nós. E por causa dessa luz, hoje nós estamos aqui, remidos, comprados, fazemos parte desse povo adquirido pelo Senhor.
quando nós não tínhamos sido ainda alcançados por esse amor, essa imensa graça. Ele diz que, Paulo diz ali que nós estávamos mortos em nossos pecados, delitos, porque essa era a nossa natureza. Nós éramos natureza, nós éramos dentro da treva, porque nós éramos filhos da ira, porque essa é a natureza humana após o pecado. Essa é a condição humana por conta do pecado que entrou no mundo. Mas os versículos ele segue com uma esperança. Ele diz assim: mas Deus sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor para conosco, nos deu vida por meio de Cristo. E então a gente pode cantar os que nós acabamos de cantar. Até que um dia seu amor sentir, sua imensa graça recebida, tão somente por causa do Natal, tão somente porque um dia o Senhor abriu mão de toda a sua glória se fazendo um de nós. É por causa do Natal, o Natal manifesto entre nós aqui, Cristo veio até nós. É por causa disso que nós estamos aqui, tão somente por causa do Natal, é que nós temos esperança, porque nós estávamos perdidos, mas Deus tanto amou o mundo que enviou o seu Filho. Vamos cantar esse trechinho, somente as nossas vozes, com gratidão nos nossos corações, lembrando daquele dia em que nós estávamos perdidos e a graça do Senhor nos alcançou, então nós somos nova criatura por causa desse amor de Cristo. Sem se importar comigo.
seus recursos, para que teu reino cresça, se expanda em Mirassol, em São Paulo, no Brasil e até o povo dos confins da terra, Senhor. Nós louvamos, nós bendizemos teu santo e eterno nome. Amém. Amém. Você pode se sentar. Graças e paz, irmãos. Deus seja louvado. Estamos aqui mais uma vez adorando, bendizendo o nome do Senhor, podendo cantar sobre o Natal de Jesus, podendo estar juntos mais uma vez honrando o nome do Senhor. De manhã já estivemos aqui na nossa escola bíblica, uma bênção. Os irmãos têm aprendido muito, os adultos e os jovens estão estudando sobre as viagens de Paulo. Os adolescentes estão agora estudando Juízes. Tem sido uma bênção. Classe dos novos crentes, preparação para o batismo, as crianças também, né? Então tem sido uma oportunidade muito extraordinária e valiosa aprendermos da palavra de Deus. Hoje é o dia da Bíblia, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas eu gostaria de dar alguns avisos. Terça-feira, nosso momento de oração pela manhã, 8 horas. Quarta-feira, nosso culto de oração. Tá bom? Então, registre aí se você está de férias já. Né? Venha para terça-feira de manhã, quarta-noite de culto. Tem sido um momento bom de oração ao Senhor. Temos apresentado as nossas famílias, nossos lares, nossos amigos ao Senhor. Viu? Então, se você pode, não deixe de estar na escola bíblica dominical e nos cultos de oração. Né? Isso é fundamental para o seu crescimento espiritual, né? E para você orar por você e também pelos seus queridos. Tá bom? Nós estamos trabalhando esse mês, nós estamos com uma meta de cestas básicas esse mês, não só dos alimentos que nós já arrecadamos para a cesta, e também uma cesta natalina, tá? A gente já divulgou aí no WhatsApp, os irmãos já receberam. Trago, já vi vários irmãos, já tudo certo. Então continue trazendo. Se você quiser fazer a sua oferta em dinheiro, fala com o Paulo, tá bom? Pastor, eu não vou comprar nada, mas eu quero contribuir financeiramente, então fala com o Paulo, entrega aí também para ele a sua oferta para a ação social, tá bom? Para a gente compor essas cestas que nós estamos preparando aí junto com as cestas normais, a cesta com alguns produtos natalinos, tá bom? Essa semana agora, irmãos, a gente vai preparar, até quarta-feira, provavelmente, nós já teremos os convites. É um cartão de Natal e, ao mesmo tempo, tem uma mensagem ali para as pessoas. Coloca lá no QR Code, as pessoas podem acessar e ouvir a mensagem de Natal. Então, até quarta-feira, os irmãos que estiverem no grupo já poderão levar os convites e também já estaremos fazendo os convites para o nosso musical de Natal, que vai acontecer no dia 25, quinta-feira, dia 25, é o nosso musical de Natal. Tá bom? Então já vai convidando aí seus amigos, seus parentes para estar aqui. E no sábado pela manhã, os irmãos que tiverem disponibilidade neste sábado, já falei para a irmã Bia, nós vamos nos encontrar aqui na igreja pela manhã às 9 horas e nós vamos sair aí pelo comércio distribuindo esses cartões de Natal. Tá bom? Então, sábado, 9 horas da manhã, quem puder venha, nós vamos, como a gente faz todo ano, vamos à feira, aqui no comércio, no centro, vamos distribuir os cartões de Natal e as mensagens de Natal, convidando já as pessoas para o dia 25 estarem aqui conosco no nosso culto de Natal e a apresentação do musical de Natal. Tá bom? Então estejam atentos aí a estes avisos. Eu gostaria de chamar o Pietro, Davi, Rafael, Sofia não está, Alice, vem cá, minha filha. Não sei se esqueci alguém, se esqueci, me chame. Esqueci alguém? Acho que não, né? Eles vão apresentar um jogral, e antes do jogral, eu gostaria de agradecer a Deus junto com os irmãos e a família deles, porque todos eles foram aprovados na escola esse ano. Amém? Foram aprovados. Quinta-feira foi a formatura do Davi e do Pietro, né? E todos eles passaram de ano.
Alice ganhou uma medalha. Fala pra gente do que foi sua medalha, Alice. Presta o microfone aqui para ela. Foi da Olimpíada Interpreta ST, uma Olimpíada de Interpretação de Texto. Ganhei prata. Nossa, né? O Diego também ganhou uma medalha, não foi? Você ganhou? É? Fala aqui no microfone. Ganhei bronze da Olimpíada de Astronomia. Astronomia. E Rafael também ganhou uma medalha. Fala pra gente, Rafael. Ganhei lugar na escola, teve uma Olimpíada de inglês e eu fiquei em segundo lugar nessa Olimpíada. Olha só, uma salva de palmas para eles. Sofia também não está aqui agora, mas também passou de ano esse ano. E eles agora têm uma responsabilidade. Hoje, no dia da Bíblia, eles vão apresentar no jornal. Hoje celebramos um dia especial. A Bíblia. A Bíblia não é só um livro antigo. Foi escrito por homens inspirados pelo Espírito Santo. Em diferentes épocas, lugares e situações. Graças ao amor universal. O amor de Deus pela humanidade. Na Bíblia, encontramos orientação para a vida. Esperança quando tudo parece perdido. E direção para nossas escolhas. A tua palavra é a lâmpada para os meus pés e a luz para o meu caminho. Salmo 119, 105. A Bíblia nos ensina a amar. A servir. E a viver como Jesus viveu. E a Bíblia não tem apenas na estante. mas e não. E em nossas atitudes. Feliz Dia dia da da Bíblia. Bíblia. Que a palavra de Deus transforme nossas vidas. Amém. Nós vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus pela vida dos nossos adolescentes. Porque a irmã Margarete foi vir aqui orar, agradecendo pelas vitórias de Deus na vida deles nesse ano letivo, né? Mais alguém está na faculdade, passou esse ano, terminou já agora esse ano, agradecer a Deus pelo ano letivo. Mais alguém? Terminou esse ano? Vitória terminou esse ano? Obrigado. Mas terminou o ano. Então não pergunta, filho. Heitor, vem cá, Heitor. Cara, vamos agradecer a todo mundo que terminou o ano. Ah, o Pedro, vem cá. Terminou também o terceiro, Pedro? O terceiro, isso. Margarete vai orar. Deixa eu sair daqui, né? Eu não tô. Helena, vem cá, minha filha. Quem mais? João Arthur, vem. Isso. Olha que beleza, né? A mãe Margarete vai estar orando, agradecendo pelos nossos filhos, pela bênção de Deus que eles são, e porque Deus deu a eles sabedoria para concluir esse ano. Amém, Senhor nosso Deus, exaltado seja o teu nome. Que alegria, Senhor, que o Senhor nos concede de ter aqui, ó Deus, esses jovens, adolescentes, crianças. Ó Pai, pela tua graça e misericórdia, encerrar esse ano, estudando, Deus. Ó Pai, muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, Deus, na vida deles. Continue, Pai, derramando as tuas bênçãos, saúde, ó Deus. Cuida de cada um deles, ó Pai, do seu coração, da sua mente. Em tudo, Pai, vai à frente, ó Pai. Muito obrigado, Deus, pela vida deles. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez uma salva de palmas para eles. E para os pais também, né? Os filhos se formam e os pais, além de ficar orgulhosos e felizes, né? Também merecem aí a honra de ajudá-los e contribuir com eles. Quantos trouxeram sua Bíblia hoje na igreja? Levanta a Bíblia aí. Isso, olha só que beleza, né? Olha, nós vamos fazer o seguinte agora. Você vai abrir, eu não quero que você corra o risco de errar. Abra sua Bíblia aí no índice e a gente vai
falar todos os livros da Bíblia. É bom para você não errar. Abre aí, para não errar. Todos abriram? Vem cá, vem cá. Você vai fazer a leitura aqui no índice. Todo mundo no índice aí. Isso. Pronto. Lê com a igreja, por favor. Todos os livros da Bíblia. Vamos lá. Enquanto ele está abrindo a Bíblia, irmãos, quantos livros tem a Bíblia? Quem lembra? 66. Quantos no Antigo Testamento? 39. E o Novo? 27. Só dúvida assim. Essa aí não tem. Vamos lá. Boa noite, irmãos. Vai decorar então. Acho aí. Eu ia falar temporada, mas eu vou errar. Está nervoso? Poxa. Empresta para ele aqui, irmão. Vai errar. Eu vou deixar no índice. Isso. Não, tudo bem. Vamos lá, todo mundo então. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cânticos ou Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Nahum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemon, Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João, Judas e Apocalipse. Acertamos, hein? Amém. Eu não vou chamar ninguém para falar decorado aqui, né? Porque na hora do nervoso erra, né? Mas, queridos, vamos estudar a palavra de Deus. Não é só ter a Bíblia e guardar na estante. E não é só ler a Bíblia, é também ler, estudar, meditar, memorizar e aplicar. Ouvir, ler, estudar, memorizar, meditar e aplicar. Vamos juntos? Ouvir, ler, estudar, meditar, memorizar e aplicar. Ok? Vamos colocar isso na nossa vida, no nosso coração, e fazendo assim, nós seremos como salmistas, esconderemos a palavra do Senhor no nosso coração, para não pecarmos contra Deus. O Senhor nos ajude. Segure sua Bíblia e vamos orar. Pega forte sua Bíblia. Segura ela. Simbolismo. Santo Deus e Pai, nas nossas mãos está a Tua palavra. Nós somos gratos ao Senhor pelo Teu infinito amor, tão grande por nós, que nos deixou a Tua palavra para que pudéssemos ser guiados por ela. Esta é a Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor. Nela contém os escritos de conforto, de consolo, de orientação, mas sobretudo de salvação. Desejamos, meu Pai, que esta palavra sempre tenha lugar no nosso coração. E que assim como o Senhor disse a Josué, que esta palavra esteja em nosso coração, que nós não nos desviemos dela em tempo algum, nem para a direita e nem para a esquerda, porque se estivermos, ó Deus, na Tua palavra, como o Senhor garantiu a Josué, certamente seremos prósperos e vitoriosos, e o Senhor sempre nos dará grandes conquistas.
Assim, ó Deus, nós oramos e entregamos mais uma vez ao Senhor o nosso coração, para que o nosso coração seja terra fértil para a palavra do Senhor. Assim, oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos louvar com mais uma canção e depois a gente vai meditar na palavra de Deus. Convido as crianças aqui para a gente orar, para o grupo infantil, os pequeninos. Vamos orar com as crianças. Oremos, todos. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por mais um momento aqui em sua casa, Senhor. Obrigada, Senhor, por as crianças que estão aqui, Senhor. Toca seus corações agora, que vai ouvir a sua palavra, toca somente o coração, Senhor. E também o Senhor abençoe o Cristo que vai iniciar o estudo com ela agora, Senhor, seja com ela também. E também com todos aqui que estão presentes, Senhor, nos nossos corações também, para ouvir a tua palavra. Que possamos, assim como o vídeo, transmitir para as pessoas aqui fora, Senhor. E o Senhor é o Rei e é exaltado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, assim que terminar o culto, nós vamos, depois da última oração, os irmãos venham todos aqui para frente, nós vamos tirar uma foto, tá bom? A nossa foto oficial aí desse ano,
gente vai fazer um calendário, você vai participar do calendário da igreja, tá bom? Então, quando terminar, vem para a gente guardar de recordação. Todos devem participar, até os que nos visitam hoje à noite, tá bom? Gostaria, não é obrigado, lógico, né? Mas eu gostaria que todos estivessem conosco nessa noite. Abra sua Bíblia em Tito, capítulo 2. Pastor André que Tito, espero que ninguém faça pergunta, né? Tito está lá no finalzinho da Bíblia. Tito, Filemão, Hebreus, Tiago. Tito, capítulo 2. É o primeiro versículo que a gente vai ler. Nós teremos outros versículos. Eu tenho dito para os irmãos que a gente tem utilizado o recurso do Show, e ele é bom quando a gente tem dificuldade de divisão. Mas se você pode ler na sua Bíblia, permaneça com a sua Bíblia aberta, né? Para que a gente você possa marcar, registrar, e assim você vai aprendendo a manusear cada vez mais a palavra do Senhor. Nós estamos falando sobre o Natal de Jesus. E eu vou pregar hoje, domingo que vem, no outro domingo, 3 mensagens, no dia 25. Serão 3 mensagens que falam sobre o sentido, o verdadeiro significado do Natal e o que ele traz para nós. Então, serão 3 mensagens: vida, paz e salvação. E a gente vai começar a falar hoje sobre a mensagem do Natal que traz vida. Nós estamos vendo aí, como a irmã Keila falou, as cidades decoradas, as cidades decoradas, as lojas decoradas, muitas pessoas falando a respeito do Natal, mas nem todas as pessoas sabem o que verdadeiramente significa o Natal. Muitos dizem, é o nascimento de Jesus, mas isso não significa verdadeiramente que as pessoas celebram o Natal de Jesus. Porque na realidade tem havido uma insistência do inimigo das nossas almas para dizer que o Natal não é uma festa cristã, independentemente de ser dia 25 de dezembro ou seria qualquer outra data. O inimigo tem insistido que esta celebração de Natal não é uma celebração para Cristo, nosso Salvador. Mas nós sabemos que ela sim o é. E nós precisamos compreender pela palavra de Deus qual é a extensão desta mensagem que o nascimento de Jesus traz para mim e para você. Mas pastor, por que a gente tem que relembrar isso? Por que a gente tem que ler sobre isso? Por que a gente tem que rememorizar sobre essas coisas e sobre o nascimento de Jesus? Na verdade, irmãos, hoje nós vivemos com um acúmulo enorme de informações. E quanto mais informações entram no nosso coração, mensagens rápidas, vídeos rápidos, pessoas por todos os lados questionando a nossa fé. Então, cada vez mais precisamos estar convictos, não apenas daquilo que conhecemos, mas daquilo que nós queremos. E quando falamos sobre o que nós queremos, eu estou falando para aqueles que estão na igreja há muitos anos, 20, 30, talvez 40, 50 anos de vida cristã. Obrigado, irmão. E estou falando também para você que talvez chegou há pouco tempo na igreja, recém-batizado, está conhecendo agora, caminhando recentemente nos caminhos do Senhor. Não é tão somente conhecer, é preciso crer. E crendo, como diz a palavra do Senhor, nós teremos vida no nome dele. Então, esta mensagem nos traz esses 3 aspectos: vida, paz e salvação. Tito capítulo 2, versículo de número 11, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: a palavra de Deus nos registra essa seguinte mensagem: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que vivamos na era presente de forma sensata, justa e piedosamente, tendo repudiado a impiedade e as paixões mundanas, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual deu-se a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado a boas obras. Ensina estas coisas, exorta
e repreende com toda a autoridade, e ninguém te despreze. Amém? Ensina estas coisas, exorta e repreende com autoridade. Pai Santo, mais uma vez nos colocamos diante do Senhor, suplicando que esta palavra encontre o lugar no nosso coração, e assim nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. O nascimento de Jesus representa vida. Aliás, Natal significa isto, vida, né? Significa nascimento. Nascimento de quem? Do Salvador. E quando nós pensamos sobre o tempo que nós vivemos, a humanidade que vivemos, as pessoas com quem conhecemos, pessoas com quem nos relacionamos, as imagens que vemos na televisão, as coisas que chegam a nós todos os dias, as notícias, nos entristecem o coração tantas vezes. E por quê? Porque nós estamos vivendo numa sociedade em que Deus está presente no mundo, porque Deus está presente em todos os lugares, em todo lugar. O salmista no Salmo 139, ele diz que não há como fugir da presença de Deus. Se pegarmos e tomarmos as asas da alva e formos na imensidão do céu, o Senhor estará lá. Se fizermos a nossa cama no mais profundo abismo, lá o Senhor estará também. Não há como fugir da presença de Deus. Muitas vezes até nós questionamos o fato de que a palavra de Deus afirma: ensina a criança, ensina o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, o quê? Jamais se desviará dele. Aí ficamos perguntando: mas pastor, tem pessoas que foram criadas no caminho do Senhor e hoje não estão mais na igreja. Será que esta palavra não se cumpre? Talvez você diz: eu criei meu filho nos caminhos do Senhor e hoje ele não está mais, a minha filha. Será que a palavra de Deus não é real? É possível se desviar, queridos? É impossível que se desvie da palavra do Senhor, porque a todo momento alguém vai chegar e vai dizer a esta pessoa a respeito da palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus vai incomodá-la em todos os momentos. Seu filho e sua filha pode até não dizer para você, mas constantemente estão sendo relembrados da palavra do Senhor e de onde devem estar. Se nós não cremos nisso, queridos, então nós não cremos na palavra do Senhor. O Senhor é fiel e Ele cumpre a sua palavra. Então, Deus está presente no mundo, o Espírito Santo incomoda as pessoas para que elas tenham um encontro com Jesus, mas o Espírito Santo está ausente no coração de muitas pessoas, ausente no coração dos homens, das mulheres, das crianças, que têm ouvido, têm discernimento, mas não entregam o seu coração para Jesus. Então, a cada dia vamos vendo uma sociedade de forma estrutural melhor, vamos vendo as nossas cidades melhores, vamos vendo a tecnologia avançando. Eu me lembro, estávamos conversando esses dias, né? Que quando criança, na época de Natal, era difícil ter enfeite em casa. O máximo era uma árvorezinha pequena, porque não tinha dinheiro para comprar essas coisas. E as bolas de Natal, elas eram de vidro, não sei se vocês lembram disso. Caía, espatifava, virava aquela acelerada toda, né? Os enfeites de Natal nem eram verdes, né? Era tudo amarelo, eram umas cores esquisitas, era, né? Tinha muito a ver com as cores que temos hoje. Era difícil. Presente, então, mais antigos aqui sabem disso. Era um presente que você ganhava no Natal e olha lá. Hoje você vai aí numa loja da China aí, você compra um presente para a família inteira, e pelo menos é uma lembrancinha para cada um, né? As coisas estão mais fáceis hoje, mas isso não significa que estão melhores. Podem estar mais fáceis, mas não estão melhores. Mas sabe uma coisa? O homem tem um problema que muitas vezes ele não se atenta para ele. O problema do homem, o problema da humanidade, o problema crucial da humanidade é a questão da vida e da morte. Esse é o nosso maior problema. Esse é o problema crucial da humanidade. Vida
e morte. A ideia de finitude que acompanha o homem, ela complica o seu coração. Quando a gente vai fazer um exame, vai no médico, eu estava com a essa semana, você vai no médico, vai fazer uma consulta, doutor, eu estou mais ou menos sentindo isso. Diz, não é nada não, mas vamos fazer um exame para tirar dúvida. Quando ele fala isso, a gente já fica preocupado, fica. Fazer um exame, depois a gente vê o que você traz. Aí você vai lá, faz o exame. E demora 30 dias. Aí você vai lá, né, irmão Zé? Você pega o resultado do exame. Aí, como não tem médico marcado, você vai lá e abre o exame para ver o que é que está escrito. Não é assim? Vai lá e dá uma olhada. Aí tem aquelas palavras que você não sabe o que é. Aí o que você faz? Vai no Google. Aí complica mais ainda. E o nosso coração fica pequeno até o dia da consulta. Que você fala, meu Deus do céu, isso é uma doença grave. Será que eu vou morrer? A ideia de finitude nos incomoda e também incomoda a humanidade. Nós vemos aí muitas pessoas ao longo do tempo e da história falando sobre a imortalidade, pessoas que estudam sobre imortalidade. Como é que a gente faz para prolongar a vida? Eu fui essa semana, a nossa cachorra lá em casa, ela não estava bem, tivemos que levar ela para o veterinário. Aí estávamos conversando e eu estava dizendo com o veterinário, esses animais estão vivendo mais hoje. Ele disse, pois é, as pessoas também. Só que os animais estão ficando muito mais doentes hoje do que antes. Porque eles estão vivendo mais. Estão tendo muitos problemas de câncer nos animais. A tecnologia está prolongando a vida, mas isso não significa que está sendo saudável. Nós estamos diante disso. Nos preocupamos conosco e também nos preocupamos com quem? Com os nossos queridos. Está doente, está internado. Nosso coração treme quando sabemos que alguém está hospitalizado. Dia 13 agora, minha mãe faria aniversário. É um vazio tão grande. Ela foi. E a gente fala assim, como pode, né? Estava aqui agora há pouco tempo, agora não está mais. Recebi a notícia essa semana de um querido amigo, 60 anos, infartou, morreu. Infartou na sexta-feira, sábado estava bem, ia ter alta. Parece que teve um outro infarto e morreu. E aí eu passei o dia preocupado com isso, coração muito triste. A vida é finita. Mas por que Cristo nasceu? Cristo nasceu para nos trazer vida. É interessante que eu não combinei com aquele, mas ela já disse aqui, nós estávamos mortos dos nossos do quê? Delitos e pecados. A humanidade não só quer prolongar a vida, mas a humanidade quer fazer com que pareça que nós não estamos envelhecendo, porque essa finitude da vida está associada ao envelhecimento. Então, as pessoas hoje procuram fazer uma série de procedimentos. Para quê? Parecer mais novos. É assim? Se eu ficar mais novo, vou ficar mais bonito. Não é isso? Mas não adianta, irmãos. Assim é a vida. Um dia a morte vai chegar para todos nós. Mas o nascimento de Jesus nos lembra que Ele nos dá vida. E aí nós vamos ver alguns versículos da Palavra de Deus que vai nos mostrar que o nascimento de Jesus nos mostra vida. Miqueias capítulo 5, versículo 2. Olha só que interessante. Agora você não precisa abrir, você pode acompanhar aqui. Miqueias capítulo 5, versículo 2. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre as milhares de Judá, de ti me sairá o que governará Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Palavra profética, mensagem da palavra de Deus, o profeta profetizando: de ti nascerá aquele que apacentará o meu povo Israel. A palavra de Deus nos diz que o povo
lá no passado e ainda hoje anda desgarrado como ovelhas que não têm pastor. Pessoas que não são pastoreadas, pessoas que não são cuidadas, pessoas que não são direcionadas, pessoas que não sabem aonde se alimentar. Qual é um dos problemas hoje que nós vivemos na questão da saúde? É a boca. Não é assim? A gente come aquilo que não deve comer. E aí a gente tem problema de pressão alta, diabetes, outras coisas vêm. Não é verdade? Temos problemas nestas áreas da nossa vida. Mas quando nós entendemos que a nossa vida pertence ao Senhor e nós somos direcionados pelo Senhor, quando nós recebemos a direção do Senhor, nós vamos ver que um dia estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas agora a graça de Deus se manifestou para sermos pastoreados. O Senhor desejou pastorear o seu povo. Então a palavra profética veio nesse sentido: de ti nascerá, de ti sairá aquele que há de apacentar o meu povo. Isaías capítulo 9, versículo 6. Veja o que diz Isaías. Esse texto também já foi lido hoje aqui. Porque um menino nos... Vamos juntos? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O menino vos nasceu, um filho se nos deu, e ele nasceu para governar. Então, o Senhor nasce para governo. Mas as pessoas não querem ser governadas. A gente vive hoje dias em que há muitas pessoas que não querem ser exortadas, não querem ser amparadas. Se não querem ser alimentadas, que dirá ser direcionadas. Mas a palavra profética é esta: o Senhor nasceria para governar, e o seu reino seria um reino sólido. O escritor aos Hebreus diz que nós servimos a um Deus de um reino que não pode ser abalado. E agora há pouco tempo a gente dizia que o Brasil era um país abençoado, porque aqui não tinha terremoto, não tinha vendaval, não tinha tornado, não tinha um monte de coisa. Agora tem. E aí, nós somos mais abençoados? Estamos sujeitos a todas essas coisas. Esse mundo ele pode terminar a qualquer momento, mas se nós servimos a um Deus e temos a consciência que servimos a um Deus de um reino que não pode ser abalado, então temos a certeza de que o nosso descanso não é aqui. Vejamos Isaías capítulo 7, versículo 14. Veja, Isaías 7,14. Porque o mesmo Senhor vos dará um sinal. Vamos juntos? Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Que é Emanuel? Deus conosco. Deus presente. Emanuel, Deus presente. Há muitas pessoas que dizem que não creem em Deus. Se não há crença em Deus, se não acredita na existência do Criador, aonde repousa a sua fé? Eu sei, irmãos, que há muitos momentos da nossa vida que a nossa fé está pequena. Algumas lutas que a gente passa, que a gente ora, clama, e a nossa fé está pequena, não é? Mas mesmo assim a gente continua confiando. A gente vai lá e clama e chora aos pés do Senhor, porque nós temos a certeza que Ele está presente. Amém? Você crê nisso? Ele está presente de dia, de noite, de madrugada. O seu nome será Emanuel. Mateus capítulo 1, versículo 21. Vamos juntos? E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados. Salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus nasceu para ser o Salvador. Então, pastor, governador, Deus presente, Salvador. Mateus capítulo 2, versículo 1. Veja,
E tendo o quê? Nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente. Pode continuar. Dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Nasceu para ser rei. Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. A pergunta é: aonde nasceu o rei? Herodes não entendia isso. Ele achou que havia nascido alguém para tomar o trono dele. Meus irmãos, quantas pessoas não conhecem a Deus e nem a sua palavra? Quantas pessoas se dizem cristãs, mas são nécias no que diz respeito à palavra de Deus? Quantas pessoas dizem crer no Senhor, mas não creem nele para a salvação? Creem no Senhor, mas não creem a ponto de entregarem a sua vida e o seu coração para Ele. Então, Jesus Cristo nasceu para ser o nosso pastor, para nos governar, para ser Deus conosco, para ser o nosso Salvador, para reinar sobre a nossa vida. É isso que significa o Natal de Jesus. Por isso as luzes as estrelas desse tempo, elas não apenas servem para brilhar, mas realmente para manifestar essa glória do Senhor sobre a nossa vida. Então, irmãos, a gente precisa celebrar isso com muita alegria. A gente precisa falar do Natal de Jesus com muita honra, muita efusividade, sem medo, sem temor. A gente tem que compartilhar sobre isso. Mas o inimigo das nossas almas, ele trabalha para tirar Jesus da manjedoura. Ele trabalha para que Papai Noel tome o lugar de Jesus na celebração. A figura do homem vestido de vermelho e que distribui presentes e que muitas crianças acreditam, e até adultos, de que existe. Satanás trabalha para tirar Cristo do trono. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Duas coisas importantes: o nascimento de Jesus representa a vida sobre a vida. Quando o apóstolo nos escreve em João capítulo 1, ele diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, uma glória do unigênito do Pai. Nele estava a vida, e ele era a luz do mundo. Sem ele, nada do que foi feito se fez. O Verbo que se fez carne, o Deus entre nós. Essa semana eu estava conversando com um amigo, e aí ele disse assim para mim: olha, pastor, toda religião é boa, não é verdade? Tenho compartilhado com ele na palavra de Deus. Eu não respondi, somente sorri. São aqueles momentos que você fala: o que eu vou dizer agora, né? Como eu tenho trabalhado com ele, o Evangelho, estou pedindo oportunidades, eu entendi que não era hora de trazer nenhum tipo de embate. Toda religião é boa, né, pastor? O importante é ter uma religião. Eu apenas sorri. A pergunta é, queridos, toda religião é boa? Primeiro, qual é o propósito dela? O propósito da religião é religar o homem com o seu Criador. Mas a pergunta é: quem é ele? Você o conhece? Quem é esse Criador? Quando falamos de Jesus, estamos falando sobre o Filho de Deus, sobre ele que nós estamos falando. Nós não estamos falando de uma celebração qualquer, nós não estamos falando de uma religião qualquer, nós estamos falando sobre Cristo, estamos falando sobre cristianismo, estamos falando sobre conhecer a Cristo, estamos falando sobre servir a Cristo. E aí, no mesmo texto de João, capítulo 1, ele vai dizer o seguinte: olha, nós recebemos, coloca para a gente, Davi, João capítulo 1, a partir do verso 15, veja o que o apóstolo João vai dizer: nós recebemos da sua, João capítulo 1, versículo 15, eu não tinha passado esse versículo para ele. João testificou dele e clamou dizendo: este era aquele de quem eu dizia, que vem após mim e antes de mim, porque foi o primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua
plenitude e o quê? Graça sobre graça. Favor, presente, e poderíamos traduzir aqui dizendo: recebemos da sua plenitude e vida sobre o quê? Vida sobre vida. É disso que se trata o nascimento de Jesus, é vida sobre vida. Não é isso que o profeta diz em Isaías 9? O povo que andava em trevas viu maravilhosa luz, e aqueles que andavam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Estamos falando de Natal, mas estamos falando do nascimento do nosso Salvador. Estamos falando do Deus conselheiro, do nosso pastor, do nosso Senhor. Recebemos da sua plenitude e graça sobre graça. Todo mundo aqui tem uma identidade, não tem? O dia do seu nascimento, não é isso? Que dia que você nasceu? Olha, eu nasci no dia 23 de fevereiro de 1969. Era um domingo. Naquela época, as pessoas iam ao cartório fazer o registro. Meu pai foi na segunda-feira. E aí, o escrivão me registrou dia 24. Eu tenho duas datas de aniversário. 23 é o dia que eu nasci, e 24 é o dia do meu registro. Então, eu nasci no dia 23 de fevereiro de 1969. Eu não me lembro o dia que eu me converti, mas foi o dia que eu nasci de novo. Foi o dia que eu ganhei a vida em Cristo Jesus. Talvez você se lembre do dia que você nasceu de novo. O dia do meu batismo não foi o dia da minha conversão, e nem da sua. Você se converteu antes do batismo, mas eu fui batizado no dia 31 de dezembro de 1979. Eu tinha 10 anos, o dia que eu desci as águas, declarando que Jesus Cristo era o Senhor da minha vida. Qual dia você desceu as águas? Você se lembra disso? Você se lembra aquele dia que você estava ouvindo a mensagem da palavra de Deus e o Espírito Santo invadiu a sua alma, porque você disse: Senhor, eu quero conhecer a Ti como meu Senhor e o meu Salvador, e Ele foi transformando você por dentro e por fora, e o rio de água viva começou a fluir de dentro para fora na sua vida. Você se lembra disso? Você se lembra quando começou o seu primeiro amor por Jesus? Você se lembra quando você começou a ler a palavra de Deus e os seus olhos foram abertos? Você se lembra disso? Você se lembra quando algumas coisas que você fazia na sua vida começaram a não fazer mais sentido, porque agora você havia se tornado uma nova criatura em Jesus? Você se lembra disso? Isso não é por acaso, irmãos. Isso aconteceu lá em Belém da Judéia, mais de 2000 anos atrás, o cumprimento da palavra do Senhor, que nasceria o Salvador, nasceria o Redentor, nasceria o pastor, nasceria o governador, nasceria o rei. O nascimento é vida. Então nós recebemos da sua plenitude pelo Espírito Santo de Deus, e graça sobre graça, vida sobre vida. O dia que você nasceu, sua mãe olhou e disse: olha que maravilha. As mães dizem isso, né? A criança às vezes nasce tão feinha, né? Mas a mãe diz: que maravilha, né? Que coisa linda. Foi o dia da graça de Deus para você receber ao mundo. Mas a graça sobre graça é o dia que você se converteu, que você abriu o seu coração para Jesus fazer algo extraordinário. O nascimento de Jesus representa também vida sobre a morte. O nascimento de Cristo representa vida sobre a morte. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Romanos, no capítulo 5, e depois em 1 Coríntios capítulo 5, ele vai dizer o seguinte: olha, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, por um só homem veio a salvação de todos os homens. Por um só homem entrou o pecado no mundo. O Senhor faz o homem do pó da terra. Dá o nome a ele de Adão. Adão significa vermelho, que tem a ver com barro. Eu creio, assim como está a palavra do Senhor,
Deus faz Adão do pó da terra, sopra em suas narinas o fôlego do quê? Da vida, fôlego da vida. E então diz o texto sagrado, e passou a ser o homem o quê? Alma vivente. Até então não tinha vida, era ali um boneco de barro. Mas agora o Senhor sopra nas suas narinas e ele passa a se tornar alma vivente. Eu tenho rinite, e todo mundo que tem rinite sabe, a gente dorme porque, acho que nem está aqui agora, mas estava, já vem preparado. Às vezes a minha cunhada me socorre, ela não está aqui hoje também, né? Quando o nariz entope, a gente acorda de madrugada, querendo ar, e uma gota só daquele negócio no nariz da gente, a gente volta a dormir tranquilo, não é? A gente quer respirar, não é isso? Imagina o fôlego da vida. Irmãos, a gente vai, a gente faz, a gente trabalha, a gente anda, a gente come, a gente bebe, a gente sorri, a gente vive. Mas o inimigo das nossas almas, ele quis sepultar isso. O Senhor disse para Adão e Eva: olha, vocês podem comer de tudo, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, não toque nela, porque no dia que vocês tocarem, certamente vocês morrerão. Satanás foi lá e colocou no coração de Eva: será que foi isso mesmo que Deus disse? Pode comer, não tem problema não. Não morreram fisicamente, mas morreram espiritualmente. A vida passou a não ter mais graça. Morreram, separaram. Por isso que Paulo chama a conversão de reconciliação. Nós precisamos nos reconciliar com Deus. O dia que Jesus nasce em Belém da Judéia, cumprindo a profecia, cumprindo a palavra de Deus, nasce para mim e para você a oportunidade de reconciliação. Por isso somos reconciliados com Ele pela morte, diz o apóstolo Paulo no capítulo 6 de Romanos. Então, o nascimento de Jesus, ele representa vida sobre a vida, e ele representa vida sobre a morte. É por isso que Satanás quer sepultar a celebração cristã do Natal, porque quanto mais falamos de Cristo, mais pessoas entendem que precisam conhecer Cristo. Essa nossa preocupação são presentes, o que a gente vai comer, na casa de quem a gente vai, o que a gente vai fazer, que roupa a gente vai comprar. Se a nossa preocupação principal é essa, queridos, então o Natal não tem sentido para nós. Ah não, mas então a nossa preocupação tem que ser com os menos favorecidos. Então alguma coisa eu tenho que fazer nesse Natal para que a minha vida seja diferente. Então eu vou ajudar os pobres, eu vou distribuir presente para as crianças, eu vou dar comida para quem não tem. Sim, as boas obras estão aqui. Quando nós lemos aqui sobre Tito, ele fez para si um povo seu, zeloso de boas obras. Temos que fazer isso, porque afinal de contas, quando fazemos isso, nós estamos apresentando quem? A igreja? Nossa igreja, como é legal, a gente cuida dos pobres, é isso? Sim ou não? Quando fazemos isso, nós estamos apresentando quem? Cristo. É a razão do Natal, é a vida, é a oportunidade, são as brechas que o Senhor nos dá, são as estratégias que Ele nos dá, para que possamos chegar ao coração das pessoas. E uma vez fazendo isso, nós podemos apresentar Cristo como Salvador. Olha, as pessoas nem sempre declaram isso, mas as pessoas têm medo da morte. Você tem medo da morte? Aí o cliente fala assim: não tenho medo da morte, tenho medo de morrer. Não sei se vai morrer, se não vai, né? Nós estamos falando de vida, vida em Cristo. Mas é interessante, se as pessoas têm medo de morrer, por que elas desprezam tanto a vida? Já repararam isso? Exemplo: se uma pessoa ela não quer morrer, por que ela fuma, por que ela bebe, por que ela usa droga? Por quê? Por que ela se prostitui? Por que isso acontece?
Quando eu assumi o primeiro ministério lá no Rio de Janeiro, faz muito tempo isso, a igreja tinha os cultos dos lares e tinha uns irmãos, eles levavam uma corneta. Já viram aquelas cornetas que botavam em cima do carro? Eles tinham um amplificador enorme e uma corneta. Toda casa que tinha culto, eles penduravam a corneta no portão. Ligava a corneta, o culto que estava acontecendo dentro da casa, a vizinhança toda ouvia. E o irmão levava aquela bolsa enorme, pesada, e todo o culto lá ia ele com a corneta. Um dia, me chamaram para pregar no culto do lar. Pastor, o culto do lar, o senhor vai pregar essa semana, tá bom? Cheguei lá, eu ainda não conhecia o sistema da corneta. Cheguei lá, estava a corneta no portão. Eu falei, o que é isso, irmão? Você quer a corneta aqui, ó, para o som se espalhar pela vizinhança. E onde eu pastoreava lá, as ruas eram muito estreitas, então as casas eram muito próximas. Então, realmente, todo mundo ouvia. E aí, no dia seguinte, no culto, a dona da igreja chegou uma pessoa lá e falou assim, ó, pastor, tem um vice da igreja que quer falar com o senhor. Depois não, aí ele entrou e falou assim, ó, pastor, eu vim aqui falar com o senhor porque eu estava lá na minha casa, ouvindo o culto, e o senhor me chamou de burro. Aliás, eu estava ouvindo, não, o som estava entrando na minha casa, e o senhor me chamou de burro. Eu chamei o senhor de burro? O senhor chamou de burro. O senhor falou lá que quem não entrega o coração para Jesus não é inteligente. Eu disse para ele, eu não chamei o senhor de burro. Eu disse que quem entrega o coração para Jesus é uma pessoa que entende de forma absoluta de que a melhor decisão que alguém pode fazer na sua vida é entregar o seu coração para Jesus. Ah, bom, agora eu entendi. A gente está vendo aí os jovens todo dia com notícias de que cigarros eletrônicos perfuram o pulmão. Mas tem jovens que estão aí, param, reúnem, pegam aquele negócio narguilé e respira aquela fumaça de nicotina líquida que vai direto para o pulmão. Você vai conversar? Não, isso não tem problema não. Meu pai fumou desde criança, nunca morreu. Quer dizer, nunca morreu, desculpa a expressão. Demorou para morrer. Ah, irmãos, como nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas acham que todo mundo é de todo mundo e ninguém é de ninguém. O corpo é meu, as regras são minhas, eu faço o que eu quero. Eu consento, eu aborto, eu faço o que eu quero. O corpo é meu. Eu saio com quem eu quiser, eu faço o que eu quiser na hora que eu quiser. Não há limites para isso. O homem, ele tem medo de morrer, mas ele é tolo em suas ações quando não vê os riscos que a vida lhe submete. Viver, irmão, é um risco. Você concorda comigo? Não é? É igual o tempo da Covid. Tem gente que eu conheci e ficou trancado dentro de casa, não saiu para lugar nenhum e pegou Covid. Pegou de quem? Não sei. A vida é um risco, irmãos. Paulo vai dizer, quando ele escreve os Romanos, dizendo o quê? Nós somos entregues à morte como? Todo dia fomos considerados como ovelhas para o matador. Todo dia, você sai do trabalho, você sai para a rua, você pega o ônibus, está cheio de gente, todo mundo respirando o mesmo ar, não é assim? Eu tenho pavor de ir no UPA, que você vai com uma enfermidade e pode sair com 10 de lá. Todo mundo junto, na mesma sala. Meu Deus do céu, não é isso? Somos entregues à morte todo dia, mas mesmo assim as pessoas arriscam a viver a sua vida de forma irresponsável, porque não sabem qual é o valor da vida. O valor da vida se chama Jesus. O valor da vida se chama aquele que se deu por nós. Então, o nascimento de Jesus nos traz alguns ensinos. E eu já estou terminando aqui. O primeiro deles, Deus fez o mundo para que muitas pessoas pudessem desfrutar dele. Desejou que fosse assim. Deus fez o mundo de forma extraordinária. Lembra lá o Gênesis capítulo 1, depois da formação do homem. O Senhor Deus fez o sol, Ele fez a lua, Ele fez as estrelas, Ele fez os peixes,
Ele separou a água da terra, Ele fez sementes de várias espécies, Ele fez todas as coisas, animais para comer, tudo maravilhoso, um jardim extraordinário. Mas para quê? Para que as pessoas vivessem lá. Pouca gente? Não, Ele desejou que muitas pessoas vivessem ali. Tanto que qual foi a ordem do Senhor para Adão e Eva? Ele fez o homem e disse para eles o quê? Multiplicar e o quê? Encher a terra. Olha que maravilha! Terra cheia de gente, muitas pessoas. Mas observe que até isso o inimigo tem trabalhado contra. Hoje temos muitos filhos, as pessoas querem ter muitos ou poucos filhos? Poucos filhos. Tem gente que nem quer casar, anda no trabalho, isso aí é complicado. Não, ter filho demais é problema. Como é que vai fazer? Como é que eu vou dar educação, saúde para os filhos? O inimigo das nossas almas trabalha até nisso, mas o plano de Deus não era esse. O plano de Deus não era esse. O plano de Deus era que muitas pessoas vivessem aqui, e você foi agraciado, amém, querido? Você nasceu, sabe o que é isso? Bênção de Deus. A sua família recebeu você, os seus amigos te receberam. Eu tenho a alegria de estar com vocês aqui na igreja. Eu tenho a alegria de ter os irmãos como amigos. Isso é vida. O nascimento de Jesus nos reporta lá ao Gênesis. É vida. E o Senhor disse assim: multiplicai-vos e enchei a terra. O nascimento de Jesus nos ensina que os processos que Deus planejou são perfeitos. Você crê nisso? Jesus poderia ter vindo como homem adulto e morrido na cruz, mas a despeito de não ter sido gerado por Adão, por José e Maria, Maria concebeu o Espírito Santo, precisou esperar o quê? 9 meses. Não tinha ultrassom naquela época. Ela vai, visita a irmã, a sua prima Isabel. Olha, quando ela chega lá, João Batista, que estava no ventre de Isabel, dá um salto ali, ó, na barriga de Isabel. Processos de Deus. Jesus passa 9 meses para esperar o nascimento. Ele cresce como criança. A palavra de Deus registra isso. Ele crescia em graça e sabedoria diante de Deus e diante dos homens. Mas a gente quer acelerar as coisas. O nascimento de Jesus mostra vida, porque é tão impressionante uma mulher grávida. É interessante como se forma uma criança no ventre da mãe. O próprio Salmo 139, o salmista vai falar disso. De um modo tão maravilhosamente fui formado e enriquecido no ventre da minha mãe. Olha que coisa linda, processos de Deus. Mas às vezes a gente não quer passar por esses processos. Eu tenho pressa, você também tem? Eu tenho. Eu sou ansioso, você também é? Você quer que as coisas aconteçam agora, para já, nesse instante, como eu quero, da maneira como eu quero? Mas os processos de Deus são perfeitos. Para nós parece imperfeito, mas para Ele é perfeito. Para nós parece que está demorando, mas para Deus não. Uma vez eu fui numa visita e eu tive uma dificuldade, cheguei atrasado na visita onde eu ia, e quando eu cheguei, a pessoa que me recebia, a irmã, disse assim: pastor é igual a Deus, tarda mas não falha. Eu disse: irmã, obrigado pela palavra, mas Deus não falha e Deus não tarda. Eu sou apenas um pastor falho. Queridos, Deus não tarda e não falha. Os planos dele são perfeitos. Terceiro, independentemente de quantos estragos fazemos, Ele tem um plano extraordinário de restauração. Quantos estragos você já fez na sua vida? Eu acho que todos nós aqui já fizemos estragos na vida. Eu acho não, tenho certeza. Sabe aquela questão que você fala assim: olha, aquilo que eu fiz, só Deus e a misericórdia dele, porque poderia ter acabado com a minha vida, com a minha família, com a minha casa. Eu poderia nem estar aqui hoje. Ah, meus irmãos, independentemente dos nossos estragos,
Adão e Eva cometem um estrago lá no paraíso. Caim mata o seu irmão Abel, e a história vem vindo, e os estragos vão acontecendo. Abraão, o pai da fé, mente, diz que a esposa dele era a irmã dele, e por aí vai, e outras coisas. Nós vamos ver Davi, um homem segundo o coração de Deus, coloca o marido da mulher que ele desejava na frente da batalha para morrer. Estragos. Quantos estragos você já fez na sua vida? Mas, queridos, a misericórdia de Deus é tão grande que, independentemente de quantos estragos fazemos, o Senhor é poderoso e extraordinário para nos restaurar a vida. O nascimento de Jesus é prova disso. Jesus nasce para restaurar os estragos que fizemos ao longo de muitos anos. Fazemos estragos no cosmos. Por aí tem um monte de satélite aí perdido aí, ó. Qualquer hora dessa pode até cair na nossa cabeça. Está lá no espaço. Na Terra, quantas coisas a gente estraga no nosso meio ambiente, em nós, estragos. Mas o Senhor é poderoso para restaurar, é só a gente pedir perdão, porque se confessarmos os nossos pecados, o quê? Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. As consequências, elas vão doer, as cicatrizes vão ficar, mas o Senhor vai restaurar. Ele vai fazer novas todas as coisas. E por último, os planos de Deus para a humanidade sempre envolve o homem com toda a capacidade que Ele concede ao homem. O plano de Deus para a vida, Ele coloca no plano dele. Paulo diz, quando escreve aos Efésios, que Ele nos predestinou, quer dizer, Ele preparou a obra de salvação antes da fundação do mundo, antes dele fazer o mundo. E na obra dele, quando Ele prepara a salvação do mundo, antes que o mundo existisse, Ele já havia preparado José e Maria para que através deles nascesse Jesus. Só eles? Não. Os magos que estavam no Oriente, os pastores que estavam no campo, Paulo, Silas e tantos outros servos do Senhor. E Ele preparou a mim e a você para a gente pregar a mensagem de salvação. Então, o nascimento de Jesus, Ele nos traz vida. Então, meu querido, viva com toda a intensidade a vida que Deus te deu. A palavra. Viva com integridade. Viva com sinceridade. Viva com honestidade. Viva com temor ao Senhor. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo da prudência. Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos neste presente mundo de forma sábia, justa e abençoada pelo Senhor. Que o Senhor nos ajude a sermos para Ele proclamadores da sua palavra. Vamos louvar o Senhor e logo depois nós vamos orar.
Agradeça pela vida que Cristo te deu. Agradeça pela salvação em Jesus. E diga a Jesus que você pertence a Ele, que o seu coração é dele, que a sua vida é dele, que os dons que você tem são dele, que o ar que você respira é Ele que te dá. Ele te deu vida, Ele me deu vida. Estávamos mortos, mas Jesus nasceu. Jesus nasceu para morrer. Ele nasceu para morrer. Nós nascemos e morremos, porque um dia o pecado entrou no mundo, mas Jesus nasceu para morrer. Nasceu para ser o seu pastor, nasceu para ser o seu Senhor, nasceu para ser o seu Salvador. Glorifique o nome do Senhor. E se você está conosco pela internet, está aqui hoje à noite e ainda não entregou seu coração para Jesus, e você quer fazer isso agora, se você quer receber a vida que só Jesus pode dar, eu quero convidar você para vir aqui na frente. Eu quero orar com você. Alguém hoje à noite que quer entregar o seu coração para Jesus. Se você é homem, se você é mulher, se você é criança, se você é jovem, não tem problema. Se você quer Jesus, venha. O Senhor te dá vida. Então venha, pode vir. Se você quer, venha. Venha, porque Jesus, só Ele pode dar vida, só Ele pode dar salvação. Ele nasceu para te salvar, Ele nasceu para te dar vida, graça, bondade, misericórdia. Vou chamar a irmã Margarete, a irmã Rosa, para estar aqui junto com o sobrinho. Vem cá, abraça ele aqui. Isso, vem aqui, abraça. Nosso querido irmão Orlando está sempre renovando sua decisão em Jesus. Vem cá, Marcelo, cadê o Marcelo? Marcelo, fica aqui junto com o seu pai. Ele é crente em Jesus, mas ele ama declarar sua salvação em Jesus. Então, meu querido, que Deus abençoe. Você quer receber Jesus como seu Senhor? Então eu vou orar e você repita comigo. Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor nasceu um dia para ser o meu Salvador. Eu te recebo no meu coração, para que seja o meu Senhor e o meu Salvador. Toma o meu coração, lava-me com o teu sangue, purifica a minha alma, dá-me da tua graça, Senhor. Eu quero ser um homem que honra e glorifica o nome do Senhor. De hoje em diante, eu declaro Jesus, o Senhor da minha vida e do meu coração. Eu te recebo, ó Jesus, em teu nome. Amém. Deus abençoe. Há mais alguém que quer entregar sua vida a Jesus? Há mais alguém que quer entregar sua vida a Cristo? Está entregando sua vida a Jesus? Deus abençoe. Deus abençoe, Jesus. Receba cada uma das vidas aqui no teu altar. Irmão Pedro, Deus. Ó Pai poderoso, como amamos esse menino, Senhor. E é tão bom, ó Pai, vê-lo na tua casa, colocando o seu coração diante de ti. Ó Senhor Deus, Pedro, diga no seu coração, Jesus, eu declaro, Senhor, dono da minha vida, do meu coração. Toma a minha vida, Jesus. Quebra as cadeias, Jesus. Abençoe meu lar, a minha casa. Dá-me da tua graça. Cubra-me com teu sangue. Faça de mim o servo, Senhor. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Vamos orar. Ore, clame ao Senhor. Clame pela sua família, pelos seus queridos que estão longe, que estão perto. Vai clamando em nome de Jesus. Vai clamando em nome de Jesus. Vai clamando pelos enfermos de alma, de espírito, para que conheçam a vida de Jesus. Ó Pai Todo-Poderoso, toda a igreja nesta hora se coloca diante do Senhor. Todos nós aqui, ó Deus, estamos com o coração aberto, Pai, para que o Teu Espírito Santo nos envolva com a Tua graça e que nós, ó Deus, possamos ser anunciadores desta salvação de Jesus. Abençoa os enfermos, ó Deus, curando-os, restaurando-os, ó Deus. Abençoe os abatidos, os fracos, os desanimados, ó Deus, em nome de Jesus.
ajuda-nos, ó Pai, para que a vida de Jesus esteja em nós de tal forma que nós possamos todos os dias honrar e glorificar o nosso santo nome. Assim, ó Deus, suplicamos que o amor de Deus Pai, que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão, a doce, a eterna consolação do Espírito Santo de Deus seja conosco aqui e com todo o teu dom espalhado sobre toda a face da terra, hoje e sempre. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe. Deus abençoe. Podemos